Olá, turma do segundo ano, mais uma aula de física. Vamos prosseguir com os conteúdos. Nós vimos nas últimas aulas dilatação superficial dos sólidos. Nós começamos da dilatação linear, certo? Depois, numa aula posterior, vimos dilatação superficial e volumétrica dos sólidos. E nessa aula nós vamos ver dilatação dos líquidos, dilatação térmica dos líquidos. E vamos começar com alguns entendimentos, certo? Primeira coisa, faz sentido eu pensar essa dilatação de um líquido que está simplesmente, assim, solto, só o líquido? Não, porque não teria como verificar, certo? Existiria uma dilatação se a gente aquece um líquido, mas a gente só consegue entendê-lo se ele estiver em um recipiente. Primeiro ponto, ele está em um recipiente. Não faz sentido, nem é do interesse, entender dilatação linear ou superficial de líquidos. Justamente por essa questão de a gente só analisar o volume dele dentro de recipientes. Então a gente só vai estudar a dilatação volumétrica desses líquidos, certo? Temos aí um exemplo em que tem um líquido que está a uma certa temperatura, embora que os recipientes no desenho não estão do mesmo tamanho. A intenção era essa, mas não estão. Então tem um líquido, ele é aquecido e o volume dele aumenta. Aí primeira observação também, quer dizer, segunda, que a primeira era sobre a questão de só existir a dilatação volumétrica. Segunda observação importante. Se você está aquecendo o líquido, ele vai dilatar. Mas ele tem que estar dentro de um recipiente. Esse recipiente pode ser do material que for, ele vai sofrer uma dilatação também. Então, se o recipiente dilatou, ele agora comporta mais líquido. Então, veja só, imagine que são unidades de medida, certo? Então, esse líquido inicialmente tinha uma, duas unidades. A gente aqueceu ele, ficou com uma, duas, três. Mas já que o recipiente também dilatou, ele não cresceu só uma unidade, ele cresceu uma unidade no recipiente que agora é maior, então ele cresceu mais de uma unidade. Então veja que é um pouco mais complexo, certo? A gente vai ter que entender a dilatação do líquido e a dilatação desse líquido no novo recipiente dele. A equação que nos dá o volume final desse líquido é a mesma que dava o volume final do sólido, certo? Então o volume final vai ser igual ao volume inicial mais mais o coeficiente de dilatação de cada líquido, cada um vai ter o seu coeficiente, que é essa letrinha gama que nós já utilizamos na dilatação volumétrica dos sólidos, vezes a variação de temperatura. Então a equação é a mesma, não mudou nada. O cuidado é o que? A gente sabe que essa dilatação ela vai depender do recipiente. Essa dilatação que a gente vê, se a gente visse com pressa, a gente diz, olha, dilatou 2 para 3, dilatou uma unidade. Mas é uma dilatação aparente, porque a dilatação real depende da dilatação do recipiente também. Então a variação do volume real a gente obtém com a seguinte ideia: é a variação do volume do frasco, certo? Ou do recipiente, a gente usa aqui o F de frasco, vezes a variação do volume aparente, ou seja, do que a gente observou, mas é só aparente, porque na verdade ele aumentou mais do que aquele volume observado, certo? É só o aparente. Então é a soma desses dois. Se a gente destrinchar essas equações, que não é nosso foco, a gente vai obter que a única coisa que varia é o seguinte: o coeficiente de dilatação real é só eu somar a dilatação do material do frasco vezes a dilatação aparente, que é a dilatação do líquido, certo? Então, é a soma desses dois. Então, quando você for fazer os cálculos, lembre-se, não é basicamente pegar a dilatação do líquido e colocá-la no seu cálculo. Você vai precisar analisar o recipiente que ele está também para saber que dilatação final será essa. Então, eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar com outra parte dessa aula. Então, na continuação da aula, vamos ver massa absoluta ou densidade específica. Eu prefiro chamar só de densidade, certo? O que é a densidade de um objeto? Pense bem,
você tem um copo cheio de algo de, eu ia falar algodão, mas vamos pensar em líquido, já que estamos em líquido, certo? Um copo cheio de água e outro copo cheio de mel. Será que os dois copos, mesmo sendo iguais, cheios de água e mel, têm o mesmo peso? A resposta é que não. Qual será o copo que é mais pesado? O do mel. Qual o motivo disso? Porque o mel é mais denso. Como é que eu calculo a minha densidade? Que é essa letrinha aí que você pode chamar de M, mas é uma letrinha grega, certo? Chamada Mi. Como é que eu calculo minha densidade? É só eu fazer a massa dividida pelo volume, certo? Basicamente é isso. Então você tem um certo volume que tem uma certa quantidade de massa, certo? E aí você só vai fazer essa divisão e você acha a densidade de cada líquido. Agora pense o seguinte, se nós estamos estudando, deixa eu ligar o flash, se a bateria deixar, porque fica mais fácil de enxergar. Veja só, analise essas duas, certo? Essa aqui está tratando da dilatação volumétrica dos líquidos, que é nosso assunto. Se o líquido, quando é aquecido, dilata, vai mudar a densidade dele? Pense nisso. Vai. Por quê? O peso muda? Não. A massa é a mesma, ó. O número de cima ficou igual, mas o volume muda, porque ele vai dilatar, o volume aumenta. Se o volume aumenta, significa que você está dividindo por um número maior. Então, quando esse líquido é aquecido e ele dilata, a densidade dele logo fica menor, certo? Se você não entendeu essa parte, dê uma pausa e escute mais 2 ou 3 vezes e pense nisso aí, certo? No que essa divisão significa sobre a sua densidade. E essa dilatação vai ficar, essa densidade vai ficar menor. E como é que a gente descobre essa dilatação, essa densidade final, depois da dilatação? É por essa equação. Então a dilatação, a densidade final vai ser igual à densidade inicial dividido por esse valor aqui. Que é esse valor está relacionado ao nosso volume, certo? Se você ver, tem alguma relação. Esse aqui faz parte da nossa equação que diz o volume final depois da dilatação. E esse aqui só trata do volume porque não está pensando em dilatação, certo? Está pensando só no volume fixo. E esse aqui nós pensamos na densidade depois que esse líquido sofreu uma dilatação. Então, essa equação, que é a principal que nós vamos estudar, diz a densidade final dos líquidos depois que ele dilatou. Então, você só utiliza a densidade inicial, que se você tiver os valores da massa e do volume, é só fazer esse cálculo, só essa divisão, só a divisão acabou. 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico que tem esse líquido, vezes a variação da temperatura que esse líquido sofreu. Então, só são essas as grandezas utilizadas no cálculo. Para fechar o conteúdo de hoje, tem mais um assunto, digamos assim, é uma observação, não envolve nem tanto a questão de equações, certo? Que é a dilatação anormal da água. Em geral, qualquer líquido que você pense, ele vai funcionar da seguinte forma: quanto mais ele é aquecido, mais ele expande. Logo, quanto mais ele é resfriado, mais ele, digamos assim, ele se reprime, ele diminui o seu volume. Então, se você colocar, vamos pensar um líquido aqui, óleo de cozinha. Quanto mais você aquecer, mais ele vai expandir, vai ter uma maior quantidade de volume. Se você colocar óleo de cozinha para resfriar, digamos no congelador, você vai observar uma diminuição do seu volume. Mas a água, ela é diferente. A água é o seguinte: se você for resfriando a água, digamos que ela está temperatura ambiente, digamos 30 graus, aí você observa um certo volume. Aí você vai resfriando ela. Vamos olhar esse gráfico aqui embaixo. Aí digamos que tinha aqui, embora aqui não tenha número, né, digamos que essa aqui ela estava a 30 graus. Isso aqui são os graus, certo? Estava a 30 graus. Aí você vai resfriando ela e você observa que o volume diminui. Chegou em 4 graus e você continua resfriando, acontece algo anormal comparado com outros líquidos.
o volume para de diminuir e começa a aumentar. E aí vai aumentando. Isso aí é o que acontece quando alguém coloca uma garrafa de vidro, por exemplo, com algum líquido no congelador. Se deixar lá muito tempo, esse líquido vai chegar a 0 graus, vai congelar e em vez de o volume diminuir, ele vai aumentar e vai chegar a um ponto que aquele líquido vai estar num certo tamanho que não cabe dentro mais da garrafa e vai estourar essa garrafa. E é isso que acontece. Já aqui eu coloquei o exemplo do mercúrio, mas é em geral para qualquer outro líquido. Quanto menor a temperatura, menor o volume, certo? Então a água tem uma dilatação anormal. Caso específico da água. Deixa eu ver aqui mais uma observação. Nesse caso aqui, quando eu falei, por exemplo, acho que eu falei refrigerante. Acho que eu falei. Ou acho que eu falei garrafa com algum líquido. Aí você pode pensar assim: refrigerante, ou algum suco, ou alguma bebida alcoólica. Se não for bebida alcoólica, esse caso nem vai contar, porque aí interfere muito na questão. Mas se esse líquido for, digamos assim, tiver mais água do que outras substâncias, ele vai comportar em geral como água, certo? Aí essa dilatação vai acabar estourando a garrafa. Já se esse líquido da garrafa for completamente diferente, bastante alterado, aí o comportamento vai ser parecido com os líquidos em geral, a pressão só vai diminuir. O volume vai diminuir dentro da garrafa. Eu vou dar uma pausa aqui, colocar um exemplo e depois uma atividade. Então esse aqui é o exemplo, certo? Não escrevi todo o enunciado para não ficar extenso. Esse enunciado diz o seguinte: um certo comerciante, um dono de postos de combustível, em um determinado dia comprou 100 litros de álcool. Vou colocar aqui a informação que é álcool, que é importante. Álcool. Então ele comprou 10 mil litros de álcool. Nesse dia a temperatura ambiente era de 12 graus Celsius. E ele teve uma ideia de vender esse líquido, no caso o álcool, esse combustível, um determinado dia em que a temperatura fosse diferente, para que ele obtivesse um lucro extra de 2%. Que temperatura estava nesse dia subsequente ao dia que ele comprou esse álcool, certo? E dá o coeficiente de dilatação do álcool, que é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius. Alguém me perguntou pelo WhatsApp que uma dúvida que é interessante, realmente. Eu não sei se eu citei no vídeo, mas certamente não citei, mas é o seguinte. Perguntou por que esse Celsius está elevado a -1, certo? Por que isso? É porque é o seguinte. Nós sabemos que potências negativas são resolvidas como frações, né? Vai ficar 1 sobre 10 a terceira. Então, se esse grau Celsius aqui não tivesse esse -1, ele ia ficar no lugar errado digamos assim, do número da temperatura. Então ele vai para baixo da fração também para ficar tudo no mesmo lugar. É só uma questão de, digamos assim, estética. Não vai alterar valor nenhum, porque a gente não utiliza esse valor do Celsius aqui nos nossos cálculos. Só o módulo dele. Então, é só uma questão de organização, digamos. Não altera em valor nenhum. Então, vamos à questão, certo? A ideia dele é vender num dia subsequente, que a temperatura vai estar diferente, para que ele obtenha lucro extra de 2%. Primeira observação, a gente tem que entender, física é assim, a gente tem que entender o que está acontecendo para logo prever possíveis resultados. A temperatura vai ser a mesma no dia subsequente? Não, porque senão o volume vai ser o mesmo e ele vai ter lucro a mais de quê? A temperatura no dia subsequente vai estar mais quente ou mais frio? Tem que começar assim o entendimento das questões, certo? Aí você vai buscando os meios para respondê-la. Bem, se o dia estiver mais frio, o volume dele aumenta ou diminui? A gente sabe que se o que tem lá não é água, e não é álcool, quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto menor a temperatura, menor o volume. Então ele quer que o volume aumente para que ele tenha mais álcool, de certa forma. A gravação parou porque bateria não, a memória não suportou, aí o vídeo para. Aí do que eu observei, eu tinha feito uma denotação, mas eu já apaguei e a gente tinha parado aqui. E do que eu entendi, eu já expliquei enunciado a vocês que, acompanhando o raciocínio, a gente sabe que essa temperatura vai se elevar para que
álcool no posto de combustível, tem um volume maior e assim ele vai lucrar mais sem precisar colocar mais nenhum líquido ali, só a temperatura ambiente sendo maior, certo? Então, prosseguindo, a ideia é o seguinte, certo? Essa variação do volume vai ser maior do que a inicial em 2%. Então ela vai ser 2%, 2% é isso, é 2 sobre 100, vezes o volume inicial. A gente viu que a gente tem duas equações que a gente sempre utiliza, desde a dilatação linear dos sólidos, a dilatação superficial, a dilatação volumétrica dos sólidos, e agora na dilatação volumétrica dos líquidos, a gente sempre trabalha com duas equações. Uma dá o volume final e a outra dá a variação do volume, certo? Mas as duas falam da mesma coisa, como já repeti em 3 aulas seguidas, certo? Então a variação do volume é dada por volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Vamos entender agora uma parte disso. A variação do volume foi de 2%, mas a variação do volume é dada por isso. Então as duas coisas falam da variação do volume. Ó, se esse é igual a esse, vamos pensar assim. Eu digo que 6 é igual a meia dúzia. E eu digo que 6 é igual a um objeto. Mas se 6 é igual a meia dúzia e 6 é igual a objeto, esse objeto tem que ser igual a meia dúzia. É uma ligação, certo? Então a gente pode substituir. Em vez de usar ΔV, a gente usa isso aqui nesse lugar. Então vai ficar 2% aqui, ó, do volume inicial. É igual ao volume aqui, que é igual. Tô focando, tô. Que é igual a dilatação, que é igual a isso aqui que é a nossa variação de temperatura, que é a temperatura final que nós não sabemos, queremos saber, vezes a temperatura inicial que nós sabemos. Vamos substituir isso aqui pelos valores, certo? Ó, 2% já está em número, então tá beleza. Volume inicial é 10.000 litros, que é igual ao volume inicial, que é 10.000 de novo. Coeficiente é 1 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar assim, ó, já consertando o valor para ficar mais adequado. Esse aqui nós não sabemos, menos 12. 12 é a temperatura inicial. Estou só substituindo os valores que é dito no enunciado, certo? Observem aí, tudo é número, menos nossa temperatura final, que é o que a gente está procurando realmente. Ó, tá multiplicando, tá dividindo. Posso fazer isso, cortar 2 zeros. 2 vezes 100, 200. 10 ao cubo é 1000. 1000 tem 3 zeros. Está multiplicando, está dividindo. Eu vou cortar 3 zeros aqui. Vocês estão entendendo porque são 3 zeros. E 3 zeros aqui. Então fica 10, certo? 10 vezes θ final menos 12. Esse 10 está multiplicando, pode dividir. Então fica 20 é igual a nossa temperatura final menos 12. Pronto, ó. Chegamos nesse ponto. A temperatura final menos 12 é igual a 20. Então, logo nossa temperatura final, para a gente isolar ela, só precisa do 12 ir para o outro lado da igualdade. Então, nossa temperatura final é igual a 20 mais, né, 12, que é igual a 32 graus Celsius. Então, no dia que ele resolveu, digamos assim, vender o álcool que estava no reservatório, a temperatura era de 32 graus Celsius. E a gente começa a entender assim, uma questão que está totalmente relacionada ao nosso cotidiano. O combustível influencia no preço de várias coisas, certo? Então está aí um exemplo prático. Embora que nesse exemplo aí a gente não tenha a dilatação do reservatório, né? Não envolveu a dilatação do reservatório. A aula já está bem extensa. O vídeo já está com 3 trechos que eu ainda vou somar a quantidação dos três, mas nossa aula já é essa. Eu vou passar, dar uma pausa e deixar algumas questões aqui para vocês resolverem. Então, como exercício, página 116, resolvo 31, 32 e 33. Vocês vão observar que algumas dessas questões não utilizam nem cálculo, é só raciocínio, só para analisar o entendimento de vocês. Então resolvam. Essa aula vai ser postada no Classroom institucional e eu vou postar como atividade para que lá mesmo vocês consigam
anexar e enviar suas atividades, certo? Para o espaço do meu celular não reclamar tanto dos arquivos que eu recebo. Então, vou enviar por lá. Eu vou postar lá e vocês vão enviar por lá mesmo. Até a próxima quarta-feira. Tem bastante tempo. Talvez eu limite o horário da próxima quarta-feira, porque eu vou precisar fazer a frequência de vocês. Quero deixar uma dica desde já. Não deixem de fazer as coisas, certo? Não só na minha disciplina, em todas, porque a gente já está em agosto. Não tem previsão. Talvez volte em setembro, mas não tem nada oficial. Talvez não volte em setembro. E o ano letivo está andando. Não pense que vai chegar em dezembro e você vai dizer, eita, não fiz nada, mas eu acho que eu mereci ser aprovado. Não pense que vai ser uma coisa tão assim, certo? Eu, como nenhum professor, sabe exatamente como vão ser o proceder daqui para o final do ano letivo, mas deixar tudo de mão e achar que não vai acontecer nada, eu acho que é um engano, certo? Façam as atividades. Um abraço, bons estudos e até a próxima semana.